Estamos de volta. A paz. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Nessa conversa participam o Sheik Rodrigo Oliveira Rodrigues, Liga da Juventude Islâmica, e Luiz Fernando Bravo de Barros, professor de Paz e Conflitos da Associação Palas Atena. Nesse bloco, que é o último, eu gostaria de retomar o assunto do segundo bloco, ouvir o Sheik sobre a construção de uma cultura de paz que, portanto, admite as nossas imperfeições, admite as nossas diferenças, admite, portanto, a existência de conflitos que precisam ser geridos, mas que não precisam ser geridos, como disse o Luiz ao final do segundo bloco, com violência, seja do homem contra o homem, seja da instituição, de um Estado contra um povo, contra um segmento da sociedade. O que pensa o Islã e o islamismo disso, Sheik? Bom, começamos dizendo que o ser humano, ele olhando para si mesmo como uma criatura de Deus. E Deus criou para os humanos um plano. E não faz parte do plano de Deus que os seres humanos inventam coisas, apesar que é o natural deles, para se matarem, para tirar o direito dos outros. Porque quando a gente fala agora paz, a gente tem um direito, né? Tem a justiça, nós temos tratados, temos acordos, né? E essa é a política, né? Essa é a política. Mas tem algo ali que é dar a cada um o seu direito. Mas o que vai estabelecer o que é direito do fulano ou do ciclano? Se é que tal povo, tal sociedade, ela merece entrar por causa da sua classe social, ou cor, ou etnia, dentro dos direitos humanos, outros não são ignorados seus direitos, outros são ignorados até como humanos. Eu acho que a sociedade toda tem que fazer uma reflexão de seus valores, fazer uma nova leitura dos seus valores, daquilo que nós escutamos e repetimos de paz, justiça, direitos. Porque às vezes a gente percebe que acontece assassinatos no Brasil inteiro, depois temos passeatas pedindo a paz. O que as pessoas querem, afinal? Querem que não tenha mais assassinato na sociedade? Querem uma justiça de prender quem cometeu o delito, justiça social. O que nós queremos? O que nós estamos reivindicando? Qual é o valor, o significado da palavra paz, justiça, igualdade, direito? Eu acho que a sociedade como um todo ela tem que rever os seus conceitos. Esses conceitos que nós acreditamos, tomamos como sagrados, que nós temos aqui o lado, eu como religioso, a religião sagrada, mas esses valores são sagrados também para a sociedade ocidental, desde o iluminismo. O liberalismo, esses valores, liberdade, igualdade, fraternidade, tornou a posição... Lemas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tomou o status sagrado de religião. Ele tem um status para a sociedade ocidental de religião. Sim, de um princípio universal. Um princípio universal. Nós temos que questionar mesmo esse liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade é para quem? Para o dominante? E a África ocidental ali, Senegal? Cadê eles na liberdade, igualdade e fraternidade? França napoleônica. Então, esses conceitos, esses valores são marcas, né, que se vende, se compra. São pretextos? São pretextos. Ou são princípios de fato? São princípios de fato. Nós temos que trabalhar para isso. Tornar esses adjetivos aí, essas qualidades aí, esses valores universais como valores universais de verdade. Porque que nós vivemos hoje não é isso. Vemos assim, aquele que tem o dever de proteger, está desprotegendo, está agredindo. Está ofendendo, está batendo, está perseguindo. Então, quem é que vai julgar o que está certo e o que está errado? Quem está batendo, quem está apanhando? Então, rever os nossos conceitos de paz, igualdade, liberdade também. Né? Dentro da liberdade de expressão, os conceitos, até onde vai? Será que isso é sagrado, não pode mudar? Ou se muda quando se convém? Então, acho que a sociedade toda, seja ela ocidental, seja ela oriental, seja ela árabe, toda, tem que rever aquilo que nós estamos reivindicando. Né? Eu falo como muçulmano, os grupos lá na Síria e no Iraque se reivindicam o Islã. Gente, o Islã prega isso. Muhammad ensinou isso de verdade. Nós temos que botar o dedo na ferida e sermos críticos e autocríticos para poder melhorar. Senão, quem não consegue reconhecer o seu erro, jamais vai conseguir corrigir depois.
Acho que é por aí. Então, Sheik e Luiz, estamos no último bloco. Eu queria pensar o seguinte: quando a gente tenta pensar e conversar sobre a construção de uma cultura menos bélica, menos violenta, né, capaz de negociar fraternamente, digamos, as suas diferenças, os seus conflitos, os seus medos, etc. Minimamente assim, ou que faz isso em grande proporção, apesar de você não ter, isso seria uma idealização, imaginar que uma sociedade seja só assim ou só assado, né? Mas que você tenha mais intensamente essa possibilidade em sociedades contemporâneas. A gente costuma falar da questão da esperança. Há esperança para isso? E esperança tem aí dois sentidos etimológicos, né, de origem. Quer dizer, esperança, esse no popular, no senso comum, que é o de esperar. Tem esperança, tem uma certa passividade de aguardar ou de sonhar, idealmente, que algum dia a gente chegue lá. E tem um outro sentido, digamos, mais ativo, que é a ideia de esperançar, do verbo esperançar, né? Que é de fuçar, ir lá, buscar, construir atrás, correr atrás daquilo que a gente quer. Há esperanças palpáveis do ponto de vista de construir sociedades que com maior potência e com mais gente seja capaz de gerir seus conflitos, admitir suas diferenças, rever seus conceitos e seus princípios e fazer isso garantindo um convívio minimamente fraterno com o outro, com o diferente, com o que pensa ao contrário, com o antagonista. Né? Temos esperança, Luiz? Sim, temos muita esperança. Eu acho que o que está acontecendo aqui já é um grande exemplo disso. E o que está acontecendo, assim, vários exemplos de colocar isso concretamente nas nossas vidas. Acho que o que o Sheik trouxe agora é de extrema importância e muito, muito forte, muito simbólico de trazer isso pelo discurso da religião mesmo, de uma maneira aberta, autêntica, legítima. Isso faz parte da nossa humanidade, a diversidade religiosa, ou da onde eu venho religiosamente. E esse é um dos aspectos da nossa diversidade que precisa ser reconhecido. Da mesma forma que a gente fala aqui de uma maneira muito fluente de direitos fundamentais, direitos humanos, e às vezes a gente esquece de onde eles vieram e como muitas vezes eles foram impostos de uma maneira talvez até fundamentalista e religiosa, negando diversidades, negando que acho que Boaventura de Sousa Santos fala sobre ecologia dos saberes, negando outras epistemologias que fazem sentido para outras pessoas. Então, para outras culturas. Para outras culturas. Então, com essa ideia, se colocar como observador um pouco e tentar admitir um convite, um desafio de ir em direção ao que você desconhece, né? Suspender um pouco os juízos de valor, né? Exatamente. Essa coisa que nos coloca imediatamente contra o outro, já nos coloca Exato. na prevenção, né? Tem que ser do jeito que eu penso, tem que ser aqui na minha verdade, senão não serve. Perfeitamente. Né? Suspender o juízo de valor. Suspender o juízo de valor. E nesse sentido que eu dizia que só justiça, só ela por ela só, ela pode ser perigosa, entendeu? Porque muitas vezes esse tipo de postura, ela é apresentada pelo discurso da justiça. Então, suspende um pouco o juízo de valor, vai em direção ao desconhecido. Tente ouvir aquela voz, como você falou, que às vezes ela está abafada. Eu tive essa experiência recente, vindo da Europa, de um ano. Um dos aspectos mais significativos para mim foi entrar em contato com irmãos e irmãs do Islã. De todos os lugares do mundo, da África, Somália, Nigéria, Uganda, Malásia, Síria. E como foi rico para mim ter contato com essa cultura maravilhosa. E fugir um pouco, de uma maneira bem prática mesmo, uma irmã do Egito muito querida, desse rótulo que o Sheik trouxe aqui, que é colocado ao lado do Islã, de terrorismo. Nós não somos violentos, o ser humano não tem a natureza violenta. Ele tem a potencialidade violenta, claro, isso está aí para todo mundo ver, mas nós não somos violentos, naturalmente falando, biologicamente falando. Existe uma declaração feita por estudiosos, chamada Declaração de Sevilha, de 1986. E ela explica de maneira muito simples, é um convite que eu faço a todos. Algo que foi feito até com apoio da Unesco na época. Ela explica como geneticamente, biologicamente, nós não somos violentos. Então, no Brasil, hoje a gente vê diversos núcleos
que tentam fazer as coisas acontecer, tentam honrar o conflito, reconhecem o valor da energia por trás do conflito, o valor construtivo, inovador, sem cair em violência. Então, a associação com a qual eu colaboro, a Associação Palas Atena, o Instituto Elos em Santos, por exemplo, eu não quero nomear muitos aqui, Laboratório de Convivências. Eu tenho o privilégio de fazer parte agora de uma iniciativa que foi inaugurada em maio, da primeira pós-graduação no Brasil em estudos de paz e conflito, em Florianópolis. As coisas estão acontecendo. O que a gente está vendo acontecendo, jovens tentando ter a voz deles ouvidas de uma maneira muito corajosa. Às vezes, assim, é meio complicado. A gente percebe que é um ensaio, como tentar fazer isso acontecer. Mas é algo que está acontecendo, entendeu? E eu acho que de uma maneira muito construtiva, potencialmente construtiva, para que seja reconhecida essa diversidade toda e tirar dessa diversidade toda a riqueza que ela tem para oferecer. Sheik, há esperança? Sim. Sim, não há dúvida que há esperança. Como o professor Luiz disse, a esperança da construção, dessa reconstrução. E tem um versículo do Alcorão que diz assim, capítulo 49 do Alcorão, sura, diz assim: ó humanos, na verdade Deus vos criou a partir de um homem e uma mulher, e vos fez de inúmeros povos e tribos diferentes, para que conheceis uns aos outros. Eu acho que quando o ser humano ele se sente disposto, não disposto, mas ele se põe em querer conhecer, querer escutar, querer se colocar no outro lado, né? Eu acho que falta muito ainda para as pessoas se colocar no outro lado. Como o professor disse, está tendo movimentos, mas nós temos que se colocar no outro lado, se sentir no lugar da mãe, ou do filho, ou do pai, seja no Brasil, ou nos conflitos na Síria. A nossa cultura aqui no Brasil, nem no mundo ocidental, mas eu diria que em grande parte do mundo, né, hoje essa cultura do consumo, essa cultura narcísica que valoriza, que a gente chama de indivíduo centrada, né, valoriza o indivíduo acima de qualquer coisa. No mundo ocidental isso é muito claro, né? A riqueza, o status, as celebridades, né, a espetacularização da vida particular de cada um, etc., vão se constituindo em valores, embora valores degradados, mas são valores de uma sociedade. É possível a gente se colocar no lugar do outro, numa cultura que só valoriza o eu? Sim, sim. Por isso que eu repito, a esperança. Sim, porque as pessoas consomem e são consumidas por isto. Não somente consomem, são consumidos por isto. E quando chega um ponto que o ser humano, até quando ele vai ficar curtindo a própria publicação dele? No Facebook, até quando? Então acho que o problema aí é a pessoa, ela saber que o que acontece com o outro poderia acontecer com ele. A dor que ele sente, o outro também pode sentir. Ou o choro daquela mãe poderia ser a minha mãe. Com assim uma visão que o muçulmano olha para as mulheres, às vezes a pessoa diz assim, os muçulmanos desprezam as mulheres, os muçulmanos não direitam os valores das mulheres, mas me lembra a expressão de um teólogo islâmico que diz assim, que o muçulmano olha para qualquer outra mulher, aquela mulher, ela é mãe de alguém, filha de alguém, esposa de alguém. Então, aquela pessoa, você é pai de alguém, é filho de alguém, é irmão de alguém, é marido de alguém, o professor também, é um ser humano ali. E se a gente ver a pessoa como ser humano, daí tem esperança. Se não vir como ser humano, vir como oponente, ele ou é eu ou ele. Não é ou ele. Deus não disse isso, nem no Corão, nem na Bíblia, né? Os conflitos foram criados porque a gente elimina ele como ser humano, ele me elimina como ser humano, vai chegar aonde? A partícula não é o e, né? Eu e ele. Eu, né? A pessoa pega um discurso, ele está no outro lado, no outra margem do rio, mas eu também estou. Então, acho que essa autocrítica que se colocar do outro lado, independente da cor, da religião, da opção, é um ser humano, é criatura de Deus. E se Deus deve ser adorado, deve ser cultuado, respeitado, a criação dele também. Eu só queria complementar esse belíssimo convite ao reconhecimento da empatia. Isso que o Sheik deu foi uma aula sobre empatia.
E nós somos empáticos. A forma, o discurso que mais facilmente convida as pessoas à violência é o discurso da desumanização. A pessoa, o outro deixa de ser um humano e passa a ser um terrorista, um fundamentalista, um bandido, um reacionário, infiel, deixa de ser humano, é um infiel, exatamente. Uma das passagens a mim mais caras é uma passagem de um poeta e um poeta sufi, Jalaluddin Muhammad Rumi. Famoso. Rumi. E ele fala lá, para além de ideias do que é certo e do que é errado, existe um lugar. É lá que eu te encontro. E é esse o convite que eu queria fazer mesmo para as pessoas. E não precisa ir muito longe, você não precisa ir para o que você vê na televisão, onde está acontecendo guerra ou locais de conflito, de grande violência. Na sua casa, nas nossas casas, onde nós estamos, com as pessoas com as quais nós lidamos todo dia, a dificuldade de se relacionar de uma maneira pacífica já é enorme. Então trabalhe isso, experimente, saboreie isso na sua vida, no seu dia a dia. Eu agradeço muitíssimo. Infelizmente nosso tempo acabou, porque nosso papo está ótimo. E eu queria terminar agradecendo também a você que nos acompanhou até aqui e pedindo para o Luiz Fernando repetir o verso do poeta sufi para a gente fechar esse programa de final de ano, desejando que 2016, 2017 e daí por diante a gente seja capaz de construir processos de paz, sem negar os conflitos, enfrentando os conflitos, sem precisar aniquilar o outro, compondo com ele, como disse o Sheik. Você pode repetir o verso, Claro, Luiz? claro. Para além de ideias do que é certo e do que é errado, existe um lugar. É lá que eu te encontro. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.